Sejam muito, muito bem-vindos, todos vocês aqui na sala. Sejam bem-vindos os girassóis, né, que já estão com a gente, que são os girassóis que estão nesse processo, nesse projeto, né? E sejam bem-vindos e bem-vindos os convidados, todos os convidados que estão aqui, pessoas que já tiveram outras vezes, né? Com a gente no encontro aberto, porque esse é um grupo VIP, né? Onde a gente semanalmente se encontra aqui. E hoje está aberto. Os girassóis oficiais aqui, eles estão, como que eu posso dizer, financiando, né, esse encontro aqui para vocês, que são nossos convidados. Os girassóis convidaram vocês, nós estamos muito felizes de ter vocês aqui na sala, né? A gente já falou aqui com a Isa, tem a Toninha, tem a Vera, e os convidados que estão chegando sejam muito bem-vindos. Mas talvez alguns estejam perguntando, né? O que que fazemos aqui? O que que vocês fazem todo domingo às 6:30 da manhã? Porque geralmente domingo, os domingos são, já está ali, né, meio que pré-estabelecido para descansar, para acordar mais tarde. Geralmente a gente fala isso. Quando eu trabalhava, né, numa empresa, eu sempre falava, domingo é meu dia de descanso, não quero que ninguém mexa, a parte da manhã é minha de ficar lá quietinha, curtindo o meu domingo. Então, por quê? Por que que nós quebramos, né, esse padrão e todos os domingos, semanalmente, nos reunimos aqui no encontro com os girassóis? Eu poderia responder para vocês, eu poderia mesmo dar a resposta, né? Trazer aqui a resposta, por que que eu estou aqui? Mas eu gostaria de convidar duas pessoas, né, que fazem parte dos Girassóis, para dar essa resposta inicialmente para a gente. Por que que essas duas pessoas se reúnem, além das outras, né? Poderia convidar os que estão aqui, mas o tempo não permite, eu convidei duas pessoas para que elas falassem o motivo porque elas estão aqui. A Marilene, né? Ela vai falar um pouco para a gente por quê. Levante a mão, Marilene, para o Arley achar você aí. Ela vai falar o porquê que ela quebrou esse protocolo, né? De acordar domingo, tarde, né? Para descansar, que é um direito de cada um. E ela se propôs a acordar um pouquinho mais cedo para se, né, pentear os cabelos e abrir a câmera, né, aos domingos. Você pode falar para nós, por favor? Bom dia para todos. Então, é um prazer. Então, há 4 meses, né, que eu venho participando desse grupo maravilhoso, né, que só está me fazendo bem na companhia da Cida, do Arley e todos vocês, né, participantes desse grupo. Então, posso dizer assim, que eu era uma pessoa bem diferente do que eu sou hoje. Era uma pessoa mais estressada, é, impaciente, muito nervosa. E conforme foi tendo os encontros, eu fui amadurecendo mais, entendendo mais as coisas, compreendendo mais as coisas e entendendo, né? É, Tentando colocar cada coisa no seu lugar. Hoje, eu vejo as diferenças, meus filhos veem a diferença em mim. Hoje eu sou uma pessoa mais calma, antes era uma pessoa muito emotiva com tudo que estava chorando. Hoje eu já sei controlar mais as emoções, né? Também nós estamos aprendendo também sobre os sabotadores, né, e os sábios. Isso é muito importante também, está me ajudando muito. E eu convido as pessoas também a virem e a participarem. A gente está aprendendo mais sobre isso daí, que realmente está me ajudando muito. Então, para mim, está sendo muito gratificante estar aprendendo sobre todas essas coisas, né? E uma coisa muito importante também para mim é que hoje eu estou sabendo falar não para muitas outras coisas que antes, para pessoas que eu jamais falaria não. E hoje eu aprendi que o mais importante é eu, em primeiro lugar sou eu. Eu me amar, eu saber o que é bom para mim, eu me respeitar eu primeiramente, depois eu estar auxiliando ou apoiando alguém, mas primeiro eu tenho que me aceitar, eu tenho que me apoiar. Né? Teve uma vez que você, Cida, falou sobre a gente estar no vagão do metrô e a pessoa está na frente, a gente querer sair, não conseguir, porque, por não ter força de falar, eu quero sair. Hoje eu já estou tendo essa força. Eu vou descer na estação Guilhermina, que é a minha, eu vou descer.
Então, se tiver alguém na minha frente, eu vou falar com licença, porque eu preciso descer aqui e eu vou descer, porque aqui é o meu destino. Então, eu estou tendo força para isso. Então, o que está acontecendo comigo é isso. Eu espero que isso esteja acontecendo com outras pessoas também. E eu agradeço você, essa nossa, como é que fala? É coach, eu tinha até colocado aqui, deixa eu ver. É coach, mentora, instrutora, maravilhosa, com auxílio Obrigada. do Arley. Então, é assim. Para mim está sendo tudo de bom. Muito obrigado. Gratidão. Olha, parabéns, viu? Parabéns. Gente, eu vou contar um segredo aqui. Ela disse que não ia saber o que que eu vou falar. Eu falei, fala do coração. E tinha tanta coisa no coração dela, né? Muito obrigada, viu, Lena? Obrigada mesmo. Obrigada pela sua contribuição. Acredito que todos aqui apreciaram bastante as suas expressões, né? Gratidão mesmo. E é exatamente isso, né? Às vezes a gente está perdido lá na multidão no meio do metrô e não sabe como sair por alguns impedimentos, alguns sabotadores, né? E a gente está aqui. Então vamos convidar mais um girassol, né, que está com a gente desde o início, desde as nossos primeiros encontros, que é a Jacira. Fale para nós, Jacira, um pouquinho. Por que que você acorda cedinho de manhã aos domingos? Está fechado o seu áudio, Múria. Agora já abriu. Pode falar. Bom dia, tudo bem? Uhum, pode Tá falar. me escutando certo? Uhum, Então, meu nome é Jacira e o que me traz aqui todos os domingos, esse horário, é me conhecer melhor. Ter o conhecimento de mim mesma, conhecer as minhas emoções, saber identificar e saber quem sou eu de verdade. Porque eu lembro quando me fizeram essa pergunta, quem é você, Jacira? Nossa, fiquei sem reação. Não sabia o que falar, parei e fiquei muda. Conhecer a minha criança interior é, é me tornar uma pessoa melhor, saber dos meus sabotadores que a gente está aprendendo, os nossos sabotadores, os nossos sábios, e colocar ele no devido lugar. Então, cada domingo está sendo cada vez melhor, me conhecer melhor. muito bom. Muito obrigada, Jacira. É isso mesmo. O autoconhecimento, né? Que às vezes essa pergunta é bem forte mesmo. Quem sou eu, né? É identidade, gente. Nossa primeira, né, ação para a vida seria a identidade. Muitas vezes nos perdemos no caminho, né? Estamos navegando aí, né? Para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, onde eu quero chegar. Uma interagente, né, que a gente chama, pessoa que me procura para atendimento, ela falou: chega assim, eu não quero mais saber. Esse negócio é muito difícil. Meu Deus, minha vida já é difícil, eu já tenho um monte de problemas, eu procuro terapia e parece que a coisa fica mais difícil ainda, né? A Jacira falou assim que muita coisa, ela está se conhecendo. E se autoconhecer não é tão simples quanto parece. Porque a gente olhar para dentro da gente e perceber que não sabemos quem somos, para onde a gente está indo, né? Estamos navegando à deriva. Então, esses encontros, gente, é para isso. Essa mesma pessoa que falou assim que era difícil, que ela não estava aguentando, que tinha que olhar para dentro dela, quanta coisa eu tenho que fazer, eu já estou tão cansada de viver, ainda vou ter que fazer algo por mim e ninguém vai me salvar. Eu queria que alguém me ajudasse a ser feliz, eu não quero mexer nisso, né? Então, vocês percebem, muitas vezes nós estamos perdidos, sem rumo, à deriva em alto mar, mas, com certeza, movimentar isso vai trazer dificuldades. E quem disse que ia ser fácil? Quem disse para nós que seria fácil viver? Quem foi que disse? Não é verdade? A vida é feita de altos e baixos mesmo. Tá ali todos os desafios. Por exemplo, um navegador, né? Que ele vai implementar uma viagem, ele tem que se preparar para os desafios que ele vai encontrar em alto mar. Ele tem que se preparar. Pode ser tempestades, né? Pode ser blocos de gelo, icebergs. Ele precisa se preparar para aquela jornada. Ele não pode simplesmente chegar e falar: olha, eu vou viajar e de qualquer jeito entrar num navio ou num barco ou né, até mesmo numa uma barca simples. Ele precisa ter pelo menos a direção. Se a pessoa vai viajar, né, vai navegar,
Ela precisa saber qual é a direção que ela está indo, né? Para não ficar à deriva, não ficar ali. Para onde eu estou indo? Para onde a vida está me levando? O que que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes, né, como a Marilene falou, quando a gente conversou um pouquinho, ela falou assim, eu nem sabia quem eu era, né? Minha família colocava rótulos, títulos, a gente é chata, complicada, nervosa, irritada. Quantos títulos, quantos nomes, né, a gente recebeu, mas não sabíamos realmente a nossa identidade, ou seja, para onde eu estou indo, quem sou eu? Quantos de nós não foi rotulado por incompetente, burro, sabe de nada? E esses rótulos foram colando na gente, foram colando. Essas seriam as ferramentas, e a gente vai viajar com essas ferramentas inadequadas, navegar, né, por um mar aberto, que é a vida da gente, porque a vida, gente, oferece infinitas possibilidades para que a gente chegue onde a gente precisa chegar. Só que se nós não tivermos o autoconhecimento, a autoidentidade, não identificarmos quem somos, nós realmente ficamos à deriva. E a gente vai se conformando com aquela vida que a gente tem. Né? Você que está aqui pela primeira vez, talvez já faça terapia, talvez já tenha conhecimento do que é o autoconhecimento, né? Que é conhecer a si mesmo, entender os seus desafios, entender quem é você realmente. Então, você está seguindo essa linha de raciocínio. E se você nunca teve contato com a terapia, o autoconhecimento é descobrir a nossa identidade. Quem sou eu? É o início para que a gente possa começar essa jornada com segurança. É a primeira ferramenta do navegador. Ele precisa saber a identidade dele. Ele precisa saber o que que ele está fazendo ali, para onde ele está indo, que rumo ele precisa tomar. E sem esse conhecimento, sem saber como a gente funciona, nós realmente ficamos à deriva. Não entendemos nossos sentimentos, de onde que eles vêm. O que que eu estou sentindo? Tem gente que nem sabe o que está sentindo. Quando você faz essa pergunta, o que que você está sentindo sobre isso? A pessoa fala, ai, nem sei. Ela está tão perdida, ela está tão perdida no mar, né, que ela não enxerga nem as possibilidades. Ela não sabe quem é, como é que ela vai saber para onde está indo? Então, aqui nos encontros, nós fazemos exatamente isso, como as meninas puderam exemplificar, né, pessoalmente falando delas. Agora eu sei, agora eu consigo. Olha as palavras, agora eu sei, agora eu consigo, agora eu me entendo. As pessoas estão notando a minha mudança, porque agora eu estou seguindo um rumo mais assertivo. Eu estou seguindo um rumo mais assertivo. Agora eu sei como funciona. Agora eu sei por que que eu era tão irritada. Não sou irritada, eu estava irritada. Vocês percebem a diferença? Eu não sou, eu estava. Eu não sou nervosa, eu estava nervosa. Mas por quê? Por que que eu estava nervosa? Imagina alguém num estado de nervosismo inconsciente, né? Ela não sabe o que está fazendo. Será que ela tem noção do para onde ela ir, para onde ela irá? Né? Ela vai ficar ali perdida. Então, quando nós começamos a encontrar, né, nossos porquês, entender os desafios, entender os obstáculos durante a navegação, estamos no barco da vida, né? Nós estamos ali, no barco da nossa vida. Tem ali um oceano, que são as infinitas possibilidades. Mas se nós não tivermos ferramentas apropriadas para navegar, se não soubermos para onde estamos indo, aquele mar tão belo, tão maravilhoso, ele começa a apresentar perigos. Aquelas possibilidades não são mais possibilidades, começam a ser bloqueios. Elas começam a ser lidas e entendidas por nós como bloqueios e não como possibilidades de avançar, de crescer. As meninas citaram aqui os sabotadores, né? Nós estamos estudando o que são os sabotadores, identificando os sabotadores. Falando de uma viagem no mar, um sabotador pode ser um iceberg, né? Que é uma placa de gelo bem grande, né? Ela pode apresentar em vários tamanhos, e um navio está indo ali. Se ele não tiver ferramentas, não tiver uma bússola, não tiver algo que vai ajudar naquele momento, aquele navio pode simplesmente parar ali, até mesmo bater contra aquele iceberg,
e ali a viagem pode acabar até mesmo de forma trágica, né? Gente, infelizmente, algumas pessoas, por não terem ferramentas e não ter uma bússola, um direcionamento, elas acabam, assim como esse navio, batendo contra um obstáculo tão grande que elas podem até mesmo perder suas vidas fisicamente falando. Outras estão como que mortas, né? Porque elas não sabem para onde ir, elas não têm ativação, elas não têm sonhos, não têm o que nós estamos aprendendo, o poder do sábio, né? Não conseguem inovar. Então elas ficam ali travadas, estão presas naquele iceberg, naquele pedaço de gelo grande, porque elas ficam literalmente perdidas. Eu já estive assim, eu já estive assim, sem direcionamento. Acredito que alguns que já conversamos aqui também, né? E hoje conseguem ver, sim, que aquele mar, que a vida, né, com todos os seus desafios, com todos os seus intempéries, com as tempestades, elas podem ser ressignificadas, podem ser redirecionadas. Podemos recalcular a rota, podemos recalcular a rota. Nós podemos buscar conhecimento. Claro que seria muito mais interessante que se a gente iniciasse a viagem já com esse conhecimento, com essa bagagem, com bússola certinho, com direcionamento. Como seria maravilhoso, mas mesmo quem teve lá na infância aquela base alicerçada no amor, gente, vai se deparar na escola com bullying, vai se deparar com a vida, com as suas intempéries de fora. Teve alguns que já iniciaram a jornada bem bagunçados, mas mesmo aqueles que tiveram um certo alicerce vão se deparar com os desafios da vida, porque a vida, ela é feita de desafios, ela é feita, tem problemas, você vai enfrentar, você sai de casa toda feliz no dia de sol, de repente começa a chover e você não trouxe guarda-chuva, é um problema. Nós estamos ali diante de um problema. Você encontra o melhor emprego e ali você, de repente, a máquina que você foi, né, contratada para atuar ali com aquela máquina, a máquina quebra. É um problema. Ontem meu vizinho falou assim que ele trabalha no trabalho dele, né? Ele falou, Cida, como é complicado os jovens, né, não terem passado por frustração. Estou trabalhando na empresa, ele comentando. E toda hora sai alguém porque o chefe vai dar um conselho, vai dar uma dica, a pessoa fica tão frustrada, ele não sabe lidar com aquilo ali. Ele fala assim: ah, não, vou sair da empresa. Sai da empresa porque não sabe lidar. Ele falou assim: é incrível como fica toda hora passando pessoas porque não sabe onde estão, para onde vão. Então, é entender como a gente funciona, ter o autoconhecimento, saber o que está acontecendo com a gente, né? Direcionamento nesse momento, como navegadores de nossas vidas, né? Pegar o nosso barco, saber direcionar, é a forma mais assertiva de viver. Saber que a vida tem problemas, saber que tem desafios, isso é maravilhoso, gente. Quanto mais problemas, mais crescimento. Parece assim uma contradição, né? Ai, Cida, pelo amor de Deus, eu já estou tão cheia de problemas, vem me falar que os problemas me fazem crescer. Preste atenção se não é verdade. Se a vida tem problema, se eu vou encontrar os obstáculos no mar, se eu vou navegar numa vida que posso encontrar uma tempestade, o que acontecerá se eu não enfrentar esses problemas? Se eu não me preparar para isso? Vai ser muito mais desastroso, vai ser muito mais difícil, porque eu vou arrumar mais problemas. Mas se eu me preparar, se eu conscientizar de que a vida, sim, é feita de problemas e eu preciso me preparar para enfrentá-los, a maioria que está aqui na sala sabe quanto isso facilita viver, né? A maioria sabe quanto isso é interessante. Então, saber quais são os obstáculos, quais são meus sabotadores, né? Será que eu estou aí perdida onde? No perfeccionismo? Será que eu sou tão esquiva que eu não consigo nem mesmo. Ah, não, gente, a coisa que eu não gosto. O esquivo é assim, ó. Esquivo, para quem está aqui na sala, é um sabotador, ou seja, é um pensamento, é um sentimento, é uma crença que está em nossa mente. Então, fala assim, ó, deixa isso para lá, eu não quero nem pensar nisso. Quem já falou assim, ó, eu não quero nem pensar nisso. Vem o problema, eu não quero nem pensar nisso.
Uma vez aconteceu algo, né, com meu filho mais velho, me comunicaram, gente, deu um sono. Eu tinha que sair de casa, pegar os documentos para resolver. A primeira coisa que eu fiz foi dormir. Deu um sono, que fiquei mole, fui descendo assim. Aí eu dormi e meu irmão me chamando, Cida, Cida, acorda, você tem que resolver. Eu, gente, não queria nem. Tem que ser eu mesmo, tem que pensar nisso. Olha a altura que estava meu sabotador esquivo. Ele estava me dominando, a ponto de me deixar sem ação, até fazer eu dormir no momento que eu tinha que acordar, que eu tinha que resolver, que eu tinha que ir para a vida. Ele estava lá, ó, grandão, direcionando o meu barco, né? Eu que tomo conta aqui, onde você vai chegar. Tirou eu da rota. Então, conhecer esses sabotadores é super importante, porque o sábio, que é o que tem dentro de cada um de nós, né? Que a gente não explorou, porque a vida, ela bloqueou. Nós vimos aqui, semana passada, que uma pessoa comentou assim, mas eu era tão inovadora, eu tinha tantas ideias, e de repente teve um momento da minha vida que eu travei. Nós estamos aqui para ativar novamente esse porquê, o sábio, para enxergar que o mar que representa a nossa vida, tem sim seus desafios. Mas, gente, não sei se vocês já pararam para olhar, né, quem teve oportunidade, o oceano assim, quando você vai na praia cedinho, quando está com muito movimento, a gente não consegue apreciar tanto. Mas vai cedinho, caminhar na areia do mar e olha para aquela imensidão de água. É a coisa mais linda, você se conecta com quem criou, com o Criador de uma forma, você consegue sentir o poder de Deus, o Criador, né? Você consegue sentir o poder. Então, o mar é a coisa mais linda, mas na sua, né? Ali a gente desconhece algumas coisas que existem ali por baixo. Assim é a nossa mente, né? Nossa mente, ela tem tanta coisa desconhecida aqui dentro, mas mesmo quem nunca se aprofundou lá embaixo, a gente assiste, né? A gente vê na televisão quanta coisa existe ali embaixo. Então, ninguém que não está preparado vai ousar de descer sem equipamento. Imagina, você vai lá, tá no barco e você se joga sem saber nadar, sem ter equipamentos, pode ser desastroso. Mas se a gente se preparar, estudar navegação, estudar a profundidade do mar, saber os equipamentos que leva, a gente explora o mais profundo e encontra coisas maravilhosas como a gente vê na televisão. A nossa vida é assim, se a gente se preparar, se a gente saber o porquê, a gente encontra o como. Então, aqui, aos domingos, nós estamos buscando descobrir os nossos porquês, nossos objetivos. E para isso precisa se estabelecer valores. Quais são meus valores? Vocês já pararam para pensar quais são os valores de vocês mais profundos? A minha vida, ela é regida por qual valor? Quais valores que regem as minhas decisões, os meus sonhos e objetivos? Porque se eu for para a vida sem entender isso, aí a vida vai ficar mais complicada. Vai fazer que nem a pessoa que falou para mim, Cida, a vida é tão difícil e viver com problemas é tão difícil, eu não quero mais ficar descobrindo isso. Parece que quanto mais eu faço terapia, mais eu descubro a bagunça que eu tenho em mim, né? Se eu não sei o porquê eu estou aqui, eu não quero entender isso, mas se eu não entender, se eu não souber quais são os obstáculos, quais são os sabotadores, a vida vai ficar mais difícil, né? E se eu não entender que existe também um sábio que me ajuda a lidar com esses sabotadores, né? Que são as ferramentas, a bússola, ela vai ficar mais ativa. Eu vou saber redirecionar a minha rota, porque a bússola, gente, ela ilustra o quinto poder do sábio. O quarto poder é o quarto, o quinto é o ativo, né? É o quarto que é a navegação. Aí os que estão aqui na sala vai falar assim, Cida, o que que é isso? Nós entendemos nossos sabotadores, que são as crenças, são os pensamentos negativos que a gente tem, que vai falar, você não pode, você não consegue, ai, fica quieta, se esquiva disso, sai disso aí, né? Tem os sabotadores, controla tudo, porque se você não tiver o controle de tudo, você não chega a lugar nenhum. Gente, quem está controlando tudo está com a vida descontrolada.
Se o navegador tentar controlar o iceberg, tentar tirar o iceberg da frente dele, ele está perdido. Mas se ele aprender e se preparar para desviar o navio do iceberg, aí ele continua a jornada dele. Então, o controlador ele fica tentando tirar a geleira da frente dele, gastando tempo ali em controlar tudo e todos, para que tudo fique do jeito dele, mas e aí ele? Para onde ele está indo? Então, esse é um sabotador. E o que que o sábio faz? Ele ajuda a colocar esse sabotador no lugar dele, e a navegação é isso, é redirecionamento. Para onde eu estou indo? Eu preciso saber quais são os valores mais profundos que regem a minha vida. Esse é o poder do sabotador, do sábio, né? É um dos poderes do sábio, que é a navegação, que vai fazer com que os sabotadores, os obstáculos, eles sejam tirados da frente, alguns vão ser tirados, outros não. Eu vou recalcular a rota, vou desviar para continuar a minha jornada na minha vida. E encarando o mar, que representa toda a nossa, né, trajetória, como possibilidades. Os problemas, gente, são possibilidades de crescimento mesmo, de aprendizagem. É assim que rege. Mas tem coisas que atrapalham, né? O que me atrapalha, né? O que que me atrapalha? Tem coisas que são... Vamos primeiro ver por que que é tão necessário isso. Fala assim, você deve usar o poder da navegação quando vários caminhos estão disponíveis. Então, vamos lá. Para que que serve a bússola? De repente eu vejo ali, por aqui, estou perdido e eu começo a não saber qual é o meu caminho. Então, o poder da navegação vai fazer exatamente isso. É necessário quando eu estou me sentindo perdida, me sentindo perdido. Eu não sei para onde ir, são vários caminhos. Então, eu vou utilizar esse poder, que são os valores. Aí vocês vão ter como exercício, depois vocês podem escrever aí, quais são meus valores. Quem está também com a gente visitando o grupo pela primeira vez, também pode utilizar aí um caderno, uma caneta, para colocar quais são meus valores, né? O que que rege a minha vida? Quais são os valores que eu vou defender, não importa o que aconteça. Quais são os valores? Então, eu preciso determinar isso, que é necessário. As pessoas, quando não conseguem mapear um caminho, elas vão ter dificuldade. Então, é necessário, né, a gente saber ali qual é o território. Os valores são território. Porque senão, de repente, você está navegando e tem uma neblina ali tão densa, tão profunda, que são os problemas que ficam obscuros, que alguns até mesmo não conseguem ultrapassar por não estar preparado, por não ter ali o conhecimento e querem parar a jornada. Às vezes, como eu já mencionei, por tirar a própria vida, infelizmente, depois da pandemia, houve muitos casos, né? As pessoas ficaram tão perdidas naquele momento que elas perderam o porquê, perderam o como delas. Então, nós estamos aqui nos Girassóis para sair, né, dessa densidade, dessa neblina, dessa obscuridade que está atrapalhando, né? Tem outras que acham que o sentido da vida vai aparecer assim, de boa, com trombetas, né? Com fogos de artifício, momentâneo, assim, que tudo vai ser maravilhoso, que não vamos passar por dificuldades, que eu vou pegar meu navio ali, vou ir para o meu caminho, estou indo, eu não quero saber de obstáculos. Se essa viagem tiver algum problema, Deus me livre, eu não quero saber, não. Sério mesmo, vai ter problema? Não quero. Então, isso também é um sabotador. Se a gente analisar, tem muita coisa aqui por baixo. Entendem? Agora, o que pode atrapalhar? O que pode atrapalhar é que, às vezes, a gente não tem ali, né, alicerçado esses valores que a gente está falando aqui, ó. Se eu não tiver o meu porquê, se eu não tiver o meu como, isso atrapalha navegar. Isso atrapalha navegar. Se eu não entender isso, isso não vai me dar direcionamento. Eu preciso ter isso tão presente, gente, tão presente, que precisa ser nas minhas vísceras. Sabe o que é as vísceras? Você ter o sentimento de eu preciso saber quais são meus valores. É uma coisa profunda. Porque se for superficial, se não tiver emoção envolvida, de eu querer saber quem eu sou, o que que eu acredito, qual é o meu propósito principal na vida familiar, na vida espiritual, no trabalho, todas essas áreas precisam ter um propósito. O propósito é
o marco, para onde eu estou indo. Vocês têm um propósito? Vocês já começaram a mapear o território de vocês, né? Porque o mapa não é o território, vocês precisam saber qual é o território. Então, isso precisa ser visceral, isso precisa ser profundo, precisa estar nas emoções para que venha a inspiração, para que, para que o poder da navegação, que é o poder do sábio, que é navegar, que é enfrentar esses desafios, ele possa ser bem alicerçado ali. Isso é muito importante. E é claro, junto com eles estão usar os outros poderes que a gente viu, né? A inovação, a empatia por vocês, tudo isso está envolvido. Mas hoje, especificamente, focamos nesse, qual é o meu propósito? No meu porquê, para encontrar o como. Só quem tem um porquê sabe o como. E o porquê exige que a gente saiba quais são os valores alicerçados ali. Quais valores que eu tenho alicerçado no meu coração. Entende? Quando eu penso na minha vida, eu tenho aquilo, isso aqui eu não largo por nada. Quer ver um valor, né? Só para exemplificar, honestidade é um valor, né? O que mais que a gente pode considerar como valor? Né? Qual é o seu? Muitas coisas a gente precisa parar para pensar sobre isso, né? Aí tem o jogo. Como que a gente pode jogar fazer esse exercício, esse movimento? Então, imaginemos que a gente está ali indo para um lugar e, de repente, no meio do mar, né, nós estamos navegando, é para o sul ou para o norte que eu vou? Tem uma bifurcação, eu preciso entender isso. Aí, o que que a gente faz para poder tomar a decisão? Nesse caso aqui, ó, a gente precisa saber qual é o caminho que eu devia ter escolhido. A gente precisa entender isso. Muitas das preocupações, né, que o sabotador vem ali fazendo com que a gente impeça a gente de seguir, ele vai sumir quando eu souber para onde eu estou indo, quais são meus valores. Vamos ouvir, agora a gente vai ver um vídeo, depois a gente volta aqui, né, nesse jogo de poder. No vídeo, vocês vão entender como que nós fazemos isso, como que a gente usa o poder da navegação, olhando lá para o futuro, como se nós estivéssemos no fim da vida, e aí nós vamos olhar para trás quais foram os valores que eu alicercei ou não, e como que isso impacta na minha trajetória, na minha jornada. Aí nós vamos ouvir o vídeo, vocês vão prestar bastante atenção, que é para a gente finalizar essa questão aqui do navegador, né, da navegação. O Arley vai colocar para a gente, por favor. Seja bem-vinda, Guadalupe, eu vi a Guadalupe entrando. Ruins, foi mais fácil passar por elas, porque eu sabia que ia passar. E quando as coisas estavam indo tudo bem, eu aproveitei muito elas, porque eu sabia que ia passar. Tem um autor que diz que o luto é o preço do amor, que é o Colin Parkes, que é um psiquiatra que fala muito sobre isso. E ele tem toda a razão. Quando você ama muito, a dor é muito grande. Mas também, quanto maior é o amor, é mais fácil você curar essa dor. E se você ama muito uma pessoa e você está muito preocupada, né? Não tolero pensar nessa possibilidade de perder essa pessoa, a minha recomendação é que você precisa amar muito essa pessoa. Você não pode economizar nem um pouco no afeto, na demonstração do afeto. Você tem que se entregar completamente para esse amor. Porque se acontecer de você perder essa pessoa, a única coisa que você não pode sentir é arrependimento de não ter expressado esse amor, de não ter vivido esse amor em todos os aspectos, em todas as possibilidades, em todos os tempos em que essa pessoa estava presente. Quando você tem a expressão plena desse amor, ao longo do processo, se há a perda, você tem a cura. É mais fácil. A morte, para mim, é uma das coisas mais intensas como ferramenta de empoderamento do ser humano. Quando você tem noção do fim da sua vida, não tem ninguém que te enrole, não tem nada que te iluda. Por que você vai desperdiçar o seu tempo com coisas irrelevantes? Suponha que hoje seu chefe foi grosso com você. Você brigou no trabalho, você está com um problema financeiro, você tem uma conta para pagar e tal. Se você pensar que a tua vida acaba, vamos supor que a semana que vem você está morta. O que isso importa, de fato, caso você morra na semana que vem? Aí você dá uma redimensionada no problema. Você não precisa estar doente.
para ter noção de prioridade. Basta você pensar sobre isso de uma maneira honesta. Aí você vai conseguir ter mais poder sobre a sua vida. É muito poderoso isso. Eu não sei se a gente pode generalizar para todas as pessoas do planeta se arrependem de não ter sido elas mesmas, mas é uma coisa que a mim toca muito. No momento final, eu me dou conta de não ter sido eu, né? Por que você não foi você? E você ter que responder que você não foi você porque você foi o que sua mãe queria, porque você foi o que seu pai queria, porque você foi o que seus filhos precisavam, você foi o que a sociedade exigiu de você, porque você foi o que suas revistas disseram que você tinha que ser, os livros disseram, a filosofia. Quais são os motivos que justificam você ser o que você não queria ser, o que você não é? E aí isso me pega. Não há nada mais incrível do que o meu trabalho. Cada momento meu eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas íntegras. Quando você está no seu trabalho, você está no seu dia a dia, você está nas suas relações, você está no seu mundo social, você está fingindo ser alguém. Agora, quando você está doente, quando você está com dor, quando você está fragilizada, quando você está vulnerável, você é você. E aí eu tenho acesso a seres humanos de verdade. E esses seres humanos são belíssimos. E a doença pode ser para todo mundo, não só para as pessoas que eu cuido, mas para mim também, uma grande oportunidade de conhecimento, de descoberta, de saber o poder que eu tenho quando eu sou vulnerável, o poder que eu tenho quando eu sou frágil. E a questão não é a gente ser independente para sempre, ser autossuficiente, não dar trabalho, né? Porque todo mundo fala assim, eu não quero dar trabalho. Não, você vai dar trabalho. Mas já que você vai dar trabalho, tem que ser um trabalho gostoso de ser feito. Esse processo de se perceber frágil e de ser uma pessoa gostosa de ser cuidada, também é uma coisa boa de ser vivida. Receber o toque humano de uma pessoa que gosta de te tocar. É como eu digo, é um privilégio. Bom, então o exercício que eu proponho é assim. Pensa nos seus problemas atualmente. Escreve. Até toma nota dos seus 5 maiores problemas que você está enfrentando nesse momento. Aí depois que você escrever tudo isso, você vai pensar que na semana que vem a morte chega para você. Agora olha de novo para os seus problemas e vê se eles são tão grandes assim. Forte, né? É forte. Mas é exatamente isso, né, que o jogo de poder, olhar para o futuro, né, esse poder do sábio que é o navegador pede para a gente fazer, a navegação. É a gente olhar para o futuro, olhar para trás, né, a gente tem ali, para onde eu vou. Aí você vai se imagina no fim da vida e faz uma retrospectiva das suas escolhas. Quais foram os valores, né, o que eu deixei para trás, o que eu não fiz, o que eu fiz. Essa olhada para trás, né, vai fazer, é um exercício mesmo. Ela mencionou ali 5 problemas que hoje nós achamos que é grande, e se fosse o fim da minha vida, o que esses problemas significariam? Isso faz com que a gente tome atitudes mais assertivas. Esse é o exercício, né? Do olhar para o futuro, como se fosse o fim da vida, e olhar para trás e ver quais foram os valores que a gente teve. Se nós exercitarmos, né, isso, fizer esse exercício diário, de todo dia, tem até uma música que eu gosto, lembrei agora, se soubesse, tinha falado para o ar tocar para nós, que é, né, eu poderia ter amado mais, me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Talvez se hoje fosse meu último dia de viver, eu talvez olhasse para trás e fizesse essas perguntas. Foi isso que eu fiz? Foi isso que eu fiz na minha vida? Né? Ou eu me importei tanto com problemas pequenos, fui tão implicante que esqueci de ativar o poder da navegação, né? De olhar para o futuro, redirecionar, achar meus valores mais importantes ali, trabalhar isso, né? Diminuir meus sabotadores e ativar mais esses poderes tão interessantes do sábio para que a minha vida se torne uma vida melhor. Ou eu foquei no problema, na negatividade. Então é isso. Então, se nós encontrarmos
o nosso porquê, nossos valores, nosso propósito, nós temos aí uma grande ferramenta para navegar em nossas vidas. E aí nós vamos ter aí já o início para que a gente possa usar o quinto poder do sábio, né? Que é ativação. Tá, eu já entendi isso, então como que eu vou ativar? Como que eu vou entrar em ação? Nós estamos vendo aqui os poderes, né? Superpoderes, para que a gente possa fazer isso. E nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre ativação. E para quem está aqui na sala, né, nós estamos fazendo um convite para que vocês venham participar. Mas antes disso, eu gostaria de convidar alguém, né, que já é Girassol, e por que que ela vai continuar nessa próxima turma, e por que que você que está aqui presente, né, será que tem realmente, é efetivo estarmos aqui, gastarmos esse tempo? Eu vou convidar a Yasmin para ela falar um pouquinho da experiência dela também aqui no grupo. Ela não vai abrir a câmera, né? Porque ela não está, não é possível, mas ela vai falar para a gente um pouquinho a experiência dela aqui no grupo. Pode falar, Bom dia, Yasmin, por favor. pessoal. Bom dia, Cida. Bom dia, todo mundo. Depois do projeto dos girassóis, eu comecei a ficar mais analítica, eu comecei a olhar mais para mim. E, em especial nas últimas semanas, sobre os sabotadores, como identificar os sabotadores, também os sábios, eu achei muito profundo tudo que a Cida tem trazido, assim. E esse da navegação, eu entendi que seria sempre ir além. E estar aqui todos os domingos me faz fazer isso, me faz ir além do explorar no meu autoconhecimento, olhar para mim. Yasmin, Sozinha. desculpa te interromper. A Claudinha falou, eu pensei que era só o meu fone, mas ela disse está abafado, não está conseguindo compreender tudo. Eu também achei que era o meu. Acho É o que meu fone. Eu vou isso trocar aqui, peraí. está bem abafado. A gente não quer perder aí, que eu sei que tem coisa boa. Tá melhor agora? Agora ficou ótimo. Tá. Eu tirei o Ótimo. fone, ele ficava abafado. Tá bom, Peraí, vou iniciar, vou voltar. tá bom. Bom, estar aqui aos domingos me faz explorar no meu autoconhecimento. Eu acho que todo mundo precisa, né? E, em especial, nas últimas semanas, você trouxe sobre os sabotadores, os sábios, e esse último sábio da navegação, é ir além. Então, ir além do nosso autoconhecimento é sempre muito bom. Explorar no autoconhecimento. Então, além do que eu aprendo aqui, eu estou aprendendo que eu posso ler, posso ouvir podcasts, eu posso assistir filmes e sempre tirar lições para a minha vida e olhar para as minhas emoções, olhar para as minhas reações e identificar os sabotadores e poder fazer algo com isso. Então, estar aqui aos domingos me faz aprender mais sobre mim e me faz ter direções para agir e eu não fico perdida, assim, eu sinto que eu tenho por onde ir, e é sempre muito bom. Então, eu gosto de estar nos Girassóis, porque eu sinto, eu consigo entender por onde eu posso ir, eu consigo conhecer possibilidades, caminhos que eu posso traçar e não me sinto sozinha. Muito bom, é isso mesmo. Obrigada. E você acredita que quem entrar, por exemplo, na próxima turma também pode ter os mesmos benefícios? Com certeza. Quem entrar vai ser beneficiado de muitas formas, assim como eu e como os outros girassóis que estão aí. Principalmente porque a gente sai da nossa zona de conforto, né? Eu sou uma pessoa que não costuma acordar cedo, só quando eu tenho, né, algum compromisso, e aos domingos estar às 6 horas, 6h30, né? Já acordada já é um desafio enfrentado, e todo conhecimento que a gente aprende aqui ajuda a gente em várias áreas da nossa vida, e eu acho que todo mundo que entrar vai sentir isso também. Bom, obrigada, viu, pela sua contribuição. Então, é isso, gente. Nós vamos aqui no nosso próximo encontro iniciar, né? E nós vamos dar continuidade a fazer exatamente isso que a Yasmin falou, estar aqui reunidos para aprender mais sobre nós mesmos, né? Ter esse autoconhecimento, aprender que essa jornada, né? Essa grande jornada que nós estamos vivenciando, esse mar que é a nossa vida, tem sim como direcionar, tem sim como nós usarmos
o poder. A Devonice comentou algo bem interessante aí no chat. Quer falar para a gente, Fia, um pouquinho do que você comentou aí? É que eu me perdi aqui. Se você quiser abrir a câmera, senão a gente lê aqui no chat. Se abrir a câmera, não, abrir o. Pode falar aí para nós, por favor. É o que eu escrevi aí, né? Que os valores, a gente está falando de valores, né? Os valores, eles realmente moldam as nossas escolhas, né? Servindo assim como um guia, que pode nos ajudar a enfrentar os desafios que cada um de nós enfrenta, né? E a tomar as decisões que estejam assim alinhadas com esses valores que a gente considera importante. Isso mesmo. E é isso. Então, para os que estão aqui nos visitando, não é? Tem um convite para que vocês venham participar com a gente do grupo, né? O grupo onde o Arlen disse que estamos em Vegas, né? A gente tem a parte que é o conhecimento, que a gente deixa aberto, e tem a parte dos comentários que a gente não grava para que a pessoa sinta à vontade. E são encontros semanais, que é todos aos domingos às 6h30, como vocês estão vivendo isso. É isso aqui que nós, os Girassóis, que já estamos no grupo, que a gente faz, é exatamente esse modelo que nós fazemos, né? A gente traz aí o conhecimento, a gente traz as experiências, trabalhamos também com música, né? Com vídeos, como vocês viram, temos a nossa música oficial, que é Girassóis, que eu sou apaixonada, e o grupo também, e nós trabalhamos semanalmente as emoções, os bloqueios, e vocês estão convidados. Se tiver interesse, vocês podem entrar em contato com o Arlen, que ele vai disponibilizar o contato dele aqui no chat, e vocês falem com ele, e ele vai explicar como que vocês podem fazer parte do grupo VIP, o grupo fechado dos Girassóis, estar com a gente quebrando, né? Quebrando aí os padrões de acordar tarde aos domingos, que é desafiador, como a Yasmin comentou. Realmente, gente, não é tão fácil acordar cedinho, domingo de manhã, e falar: "Ai, que maravilha", às vezes uma jornada semanal de trabalho, às vezes, né, uma dona de casa que quer se permitir no final de semana ficar mais tranquila e, de repente, mudar tudo isso para estar aqui. Por isso que eu pedi para as meninas falarem um pouquinho, para que vocês entendam o resultado disso. Por que que é importante fazer isso? Qual o resultado, qual o benefício de estar aqui fazendo isso? E eu tenho certeza que, se pudesse chamar mais pessoas, né, eu estou vendo aqui os rostinhos das meninas só afirmando. A Juna já deu o depoimento dela em outra ocasião, falou do benefício, né? Outras pessoas já falaram aqui no grupo, vão comentando. A Cláudia já falou. Isso que é interessante, é saber no final por que que eu estou aqui. É como a Fia falou, se a gente entender nossos valores, isso vai ser ferramenta para que a gente possa continuar, para direcionar, tá bom? Então, nós vamos parar de gravar, se vocês temos um tempinho ainda para fazer alguns comentários, né? A gente tem ainda 10 minutos, o conteúdo encerrado.